Mateus, capítulo 6, versículo 25, vai nos dizer assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, versículo 34, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, nos ajuda a viver assim, um dia de cada vez, confiantes no Senhor. Que a Tua palavra agora nos leve a esse lugar de confiança, nos leve a esse lugar de perceber quem o Senhor é na nossa vida, aquele que a partir dos seus pensamentos nos define. A Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos altos ao nosso respeito, pensamentos de paz, e nós queremos, Senhor, desfrutar de tudo isso nessa vida abundante que o Senhor nos dá. Mas para isso pedimos que o Teu Espírito nos auxilie nisso, nos ajude nisso. Então, nesse tempo de palavra, toma a nossa mente cativa, Senhor, toma o nosso coração cativo e nos molda segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Cristo Jesus, a quem nós amamos, o nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, nós estamos aqui fazendo a leitura corrida de Mateus. Começamos no início do ano e em agosto a gente ainda está em Mateus 6. Vamos terminar hoje, graças a Deus. Mas até aqui a gente vem escutando tantas coisas importantes para a nossa prática cristã. Nós vemos aqui nos versículos anteriores a estes que foram lidos, que o Senhor introduziu um assunto. Ele falou sobre os tesouros, falou sobre a impossibilidade de servir dois senhores, no caso, o Deus vivo e aos recursos ou ao dinheiro. E agora ele trata de uma consequência muito comum quando nós falamos da nossa relação, se for desordenada com as coisas materiais. Ele está tratando de um assunto que é muito comum quando essa relação desordenada acontece, que são as preocupações e, por que não falar, da ansiedade, coisa que muitas vezes nos toca. Existe uma ligação muito clara entre o texto da semana passada e dessa, até porque está aqui na continuidade do sermão. Quando nós colocamos a nossa segurança nos nossos recursos, nas riquezas, a gente vai agir de uma maneira, com medo de perdê-las. Ou quando nós não possuímos o suficiente, a gente também pode agir de uma maneira semelhante, uma maneira que também reflete algum tipo de medo. Mas não o medo de perder aquilo que não se tem, mas o medo de não conseguir aquilo que deseja. Quando nós temos alguma coisa e nos apegamos a isso, nós geralmente nos entregamos ao medo de que isso desapareça. Isso se dá, em todas as áreas da nossa vida, principalmente aqueles que por algum momento já passaram por algum tipo de sofrimento de ter perdido algo ou alguém que era de grande valor.
E assim, aquilo, agora falando dos recursos, só relembrando o que foi dito na semana passada, aquilo que deveria ser um instrumento nas nossas mãos, um instrumento de provisão, ele passa a dominar o nosso coração. Quero lembrá-los de que Jesus não está dizendo a nós que nós devemos, então, ser irresponsáveis. Já que eu não tenho que ligar para os recursos, então, vou viver a minha vida, deixa a vida me levar. Não é essa a ideia que Jesus traz, porque ele não fala sobre sermos irresponsáveis, nem mesmo preguiçosos ou indiferentes a essas necessidades que a vida nos dá. A própria Escritura ordena o trabalho. Ela fala sobre aquele que não trabalha não comer. Ela fala sobre o trabalhador ser digno do sustento que vem por meio do seu trabalho. A Escritura condena também a preguiça e elogia em muitos momentos a atitude prudente. O que Jesus está então confrontando aqui para nós? Ele está confrontando, sabe, aquela preocupação que vem no nosso coração pela ansiedade. Aquela inquietação que nasce quando nós tentamos controlar tudo o que nos cerca. E isso acaba por dominar o nosso coração, quando nós deveríamos simplesmente entender que, Senhor, Abba, nós pertencemos a Ti, como nós cantamos. Essa palavra, preocupar-se, né, esse verbo, ele aparece aqui, na verdade, repetidamente nesse trecho que nós lemos. E a ideia envolve, quando nós olhamos para o termo grego, especificamente dessa palavra, ela fala de uma preocupação que é fruto de inquietação, que é uma preocupação que divide e ocupa a nossa mente de uma maneira inadequada. É importante dizer isso porque senão a gente vai para a ideia de que Jesus está simplesmente dizendo, olha, não pensem sobre essas coisas. Não pensem sobre os recursos. Não pensem sobre o trabalho. Não. Na verdade, o que ele está dizendo é, não permita com que essas coisas governem o seu coração. Quando ele fala dessas preocupações, trazendo essa ideia de algo que divide e ocupa a nossa mente, ele está falando sobre o poder que essas coisas podem ter de tomar o nosso coração. John Stott, um teólogo que tem um livro chamado A Mensagem do Sermão do Monte, o sermão que nós estamos estudando, ele diz o seguinte, a ansiedade, ela é incompatível com a fé cristã, porque a ansiedade concentra a nossa atenção nas nossas necessidades, enquanto a fé a concentra no caráter e na providência de Deus. Isso não significa que o crente não sofra ansiedade. A questão é que a gente tem que regular isso no nosso coração e entender, biblicamente, como nós podemos lidar com essas coisas. E, se necessário for, também profissionalmente, com os que são habilitados para isso, de organizar essas emoções e essas questões no nosso coração. Mas como eu não sou profissional da área da psicologia, e sim pastor, eu não vou nem me ousar hoje que a gente tem um monte de psicólogo aqui. Eu quero olhar para o texto especificamente, no versículo 25, acompanha comigo, o texto vai dizer, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem se preocupem com o corpo quanto àquilo que irão vestir. E ele faz uma pergunta aqui para nós, não é a vida mais do que o alimento? A vida não é mais do que só comer? Não é o corpo mais do que apenas o vestir das roupas? O texto aqui, o versículo que nós lemos, começa com a expressão por isso. E esses detalhes são importantes nós observarmos, porque ele conecta esse texto diretamente ao versículo anterior. Então ele vem falando aqui, e quando ele termina o versículo anterior, que é o versículo 24, ele diz assim, ninguém pode servir dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Versículo 25, por isso. Ele está demonstrando, então, nesse trecho todo que nós lemos, as consequências daquele que serve a dois senhores. Meus irmãos, se Deus é nosso Senhor, e de fato nós confiamos nisso de todo o nosso coração, permitindo com que a sua palavra permaneça em nós e nós nele, a gente consegue se ver, sabe, livre de algumas
escravidões assim que esse mundo ele gera no nosso coração, que a ansiedade, principalmente material, gera no nosso coração. Porque Jesus ele traz para nós aqui resposta às necessidades básicas que nós temos, que talvez seja aquilo que mais nos gera algum tipo de preocupação: comida, bebida, roupas, um lar. Ele não está falando de luxo, ele não está falando de férias, ele não está falando de troca de carro, ele está falando das necessidades mais elementares da existência humana. E justamente por isso o argumento é forte, porque ele está dizendo o seguinte: se Deus cuida até das necessidades básicas, por que nós vamos então se propor a viver uma vida, abandonado à própria sorte? Se ele está falando que se preocupa com os detalhezinhos da nossa vida. Gente, comer, beber, vestir, detalhes da nossa vida. Jesus ele está refletindo e dizendo para a gente: olha, não é a vida mais do que o alimento. A vida é mais importante, tem mais do que se pensar sobre ela, do que simplesmente ficar preocupado com aquilo que vai trazer o sustento. Não é o corpo mais do que as vestes, o corpo é mais importante, a saúde do seu corpo, da sua mente, do que aquilo que você está vestindo. Aquele que deu a vida, aquele que criou o corpo, ele é perfeitamente capaz de cuidar daquilo que todos nós necessitamos. Aquele que é autor da vida, aquele que o próprio texto bíblico em Efésios, em Colossenses, vai dizer que é o sustentador de todas as coisas, se propõe a sustentar a nossa vida nesses pequenos detalhes, nas coisas elementares que nós necessitamos. O texto vai continuar no versículo 26, com o Senhor argumentando mais sobre isso. Ele vai dizer: olhem para as aves dos céus. E vocês certamente já fizeram esse tipo de exercício, num sítio, em algum lugar, de ver essa movimentação das aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam nos celeiros, mas o Pai que está nos céus, é isso que o texto nos diz, sustenta cada uma delas. E aqui ele começa até a fazer um comparativo. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Jesus está mandando a gente olhar para algo extremamente comum, algo que talvez no dia a dia a gente nem repare, assim, porque não nos chama atenção. E ele diz transformar a criação, numa sala de aula, com um tema muito específico: provisão. Observe, porém, uma coisa muito importante. Jesus não está dizendo que as aves não trabalham. Ele está dizendo que elas não semeiam, não colhem, nem não armazenam nos seus celeiros. Mas as aves, elas fazem algo, elas procuram o alimento. Elas vão atrás do alimento. Elas trabalham de acordo com aquilo para o qual foram criadas. Elas trabalham no modelo que o Senhor as criou para trabalhar. E assim, ele deu o exemplo das aves, mas são todos os seres viventes. Quando você olha, por exemplo, para um formigueiro, a forma como elas se organizam é impressionante. Às vezes dá até dor de cabeça para a gente. Em casa, você tem um formigueiro ali, aí você tira, e aí, quando você vê, já está ali de novo, tão rápido e eficiente que é o trabalho, porque elas foram criadas para aquilo, e elas se organizam muito bem daquela maneira. Assim são as aves, que é aqui o ponto de atenção. Elas não possuem celeiros, elas não possuem reservas, ou controle, absoluto sobre o futuro, até porque se chover o cenário muda, se tiver um vendaval o cenário muda. Elas sabem que existem coisas que estão fora do controle delas, principalmente do futuro delas. Mas o texto está dizendo assim para nós: o Pai de vocês a sustenta. E a palavra Pai aqui para nós é fundamental. Porque o mesmo Deus Criador que sustenta as aves é Pai daqueles que pertencem a Cristo. Então Jesus está apresentando agora um argumento para nós, do maior para o menor. Vocês não valem muito mais do que essas aves. Meus irmãos, o cristão que não confia na provisão faz de Deus um Deus impessoal. Um cristão que não confia no Senhor faz de Deus um Deus que não está nem aí para o ser, para o seu filho.
porque transforma Deus em um Deus distante, indiferente, que está lá vivendo, sabe, a majestade e a glória dele, enquanto nós estamos aqui vivendo, sabe, os desafios desse mundo, como se ele não se importasse com os detalhes que acontecem na nossa vida. É importante falar sobre isso, porque muitas vezes nós olhamos para o Senhor como aquele que opera as grandes obras, os grandes feitos. Então, quando Deus livra alguém de um grande acidente, Deus foi misericordioso com aquela pessoa. Mas e o Deus que fez chegar na sua casa uma fruta para você comer? Continua sendo tão grandioso quanto Deus que livrou alguém de um grande acidente. A gente pode chamar essas coisas comuns, sabe, na nossa vida, que é litúrgica, de liturgia do ordinário, das coisas comuns e das coisas simples da vida. E quando nós temos esse entendimento que essas coisas, elas provêm do Senhor, elas vêm desse Pai, que não é distante, mas que cuida, nós deixamos de ter diante de nós um Deus impessoal e passamos a confiar de fato na provisão de um Pai. O Lutero, ele diz algo muito interessante. Ele escreve o seguinte: as aves do céu são nossos mestres e pregadores. É uma grande vergonha para nós que elas confiem no cuidado de Deus mais do que nós. Achei muito interessante. Ele está olhando para aquilo que o Senhor está falando, olha, as aves estão dando exemplo para vocês. Então são para nós mestres, pregadores das verdades de Deus. E tem que ser, de certa forma, uma vergonha para nós não confiarmos em Deus mais do que as aves, que sequer a racionalidade tem para isso. Mas vivem de acordo com o que Deus criou para viverem. Versículo 27 vai continuar nos fazendo mais algumas perguntas para a nossa reflexão. E vai dizer assim: quem de vocês, por mais que se preocupe... E aí, isso aqui é um detalhe importante, porque o Senhor Jesus está considerando que, por mais que Ele fale para a gente não se preocupar, a gente vai se preocupar. Não é isso? Vamos ser sinceros. Nós aqui vivemos muitas vezes 5, 10, 15, 20, 50 anos de vida cristã e a gente se preocupa. Então ele está considerando isso, embora ele diga, não se preocupem. E aí ele diz assim, mas já que vocês vão se preocupar, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A palavra côvado normalmente representa uma medida. E é uma medida de alguns centímetros, 45 centímetros aproximadamente. Mas nesse contexto, acrescentar um côvado à vida significa aumentar, sabe, a duração da sua existência. Então a proposta da reflexão aqui é: quem de vocês, por mais que se preocupe com a forma, sabe, de viver e as questões, sabe, de uma maneira desordenada, pode acrescentar à sua existência um dia? Pode acrescentar a duração da sua vida alguns segundos, alguns minutos? Nenhum de nós detém esse poder nas mãos, porque quem dá a vida e quem toma a vida é o Senhor. Nenhum de nós tem essa capacidade, e aqui ele apela justamente para essa natureza poderosa e gloriosa de Deus, dizendo que Ele é maior do que nós, justamente nesse sentido. Vocês se preocupam, vocês se acham donos de si, mas quem consegue acrescentar um minuto sequer à sua vida? O que ele está dizendo aqui para nós é de que, por mais que a ansiedade permaneça ali no nosso coração, ela não aumenta a nossa capacidade de controlar o futuro. Por mais que vivamos ansiosos pelas coisas do futuro, essa ansiedade não controla o futuro. Ela não te dá nenhum tipo de poder, de capacidade de resolver algo que vai vir amanhã. Sabe o que ela faz, na verdade? Ela só consome a energia do presente, tentando controlar algo que não podemos controlar. Quantas pessoas deixam de desfrutar o hoje, o agora, sabe, o presente de Deus em função dessa ansiedade desordenada, descontrolada das coisas que estão por vir? Eu, quando vou aconselhar noivos que estão ali naquela ansiedade do casamento, temos até um casal aqui, ó.
eu normalmente falo para eles o seguinte: o casamento é maravilhoso, e essa espera também vai deixar vocês ansiosos, não tem jeito. Mas se vocês ficarem só ansiosos por o que vai acontecer, vocês vão deixar de desfrutar o presente, o momento que vocês estão vivendo agora. E, meus irmãos, que fase maravilhosa é também o de ser noivo. Quantas coisas boas que se há para curtir nesse momento. Em tudo na nossa vida. A espera por uma viagem. Né? Por mais que você esteja ansioso para viajar, nessa espera você vai pensando em roteiro, você vai se organizando, pensando no que você vai levar, na sua mala, nas coisas que você vai, fazer por lá. Tudo isso tem muito valor, mas se a gente fica só ansioso pelo que vai acontecer, você deixa de se preparar, você deixa de se organizar, você deixa de desfrutar aquilo que você tem agora para desfrutar. Você está aqui no culto, talvez tenha coisas que preocupem o seu coração, que vão acontecer daqui 2 horas. Nada adianta você gastar energia com essas coisas agora, sendo que você poderia estar desfrutando de algo que o Senhor está derramando sobre você agora, neste exato momento. Meus irmãos, é simples, é óbvio. Mas muitas vezes o óbvio também precisa ser dito, porque nós somos ansiosos. Nós somos desejosos de ter controle das coisas. A gente trabalha, planeja, economiza, toma precauções, mas nada disso gera em nós algum tipo de capacidade de acrescentar um único segundo sequer à nossa vida, se assim não for da vontade de Deus. Tiago, capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Que óbvio, mas precisa ser dito, precisou estar escrito, porque a gente acha que tem de alguma forma controle sobre as coisas que estão por vir, quando na realidade não temos. Versículos 28 e 29, vão continuar. E vão agora deixar de falar das aves e começar a falar de comer, vão começar a falar sobre o de vestir. Por que vocês se preocupam com o que vão vestir? E aí ele vai dar um exemplo agora, que não é mais das aves, mas é dos lírios dos campos. Vai dizer, eles não trabalham, nem fiam. E Cristo vai dizer assim: eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Deixando as aves de lado, agora pensando nas flores. A expressão que nós temos aqui diante de nós, lírio do campo, não precisa ser identificada como uma espécie botânica específica, não é a intenção do texto. O ponto não está aqui na classificação da flor, mas na beleza que Deus produz espontaneamente na criação. Sobre, essa beleza que nós podemos perceber nas coisas criadas pelo Senhor. Semana passada nós tivemos um tempo agradável aqui de comunhão num sítio, né? E como foi maravilhoso ver, a manifestação de Deus nas obras das suas mãos. Um riacho, as montanhas, cada, flor, cada árvore, cada coisa que a gente desfrutou e viveu ali, nos faz render glória ao Senhor, tamanha a beleza e a espontaneidade da criação do Senhor. Coisa que nós não temos controle, como as coisas crescem, como elas se organizam. E aqui, pensando agora nessa beleza que é produzida pela criação do Senhor, ele traz uma figura de alguém que é muito poderoso, que demonstrava certo esplendor, que é Salomão. Salomão é um símbolo bíblico de riqueza, de poder, de sabedoria. 1 Reis, capítulo 10, descreve essa riqueza extraordinária de Salomão, essa glória que ele tinha de alguma forma. Ainda assim, Jesus, ele está afirmando que toda essa majestade e glória de Salomão não se comparam à beleza de uma flor criada por Deus. A lição para nós aqui é maravilhosa. Aquilo que nós tentamos produzir por meio de riqueza, por meio de ostentação, Deus produz muito melhor e gratuitamente na sua criação. Aquilo que nós tentamos fazer belo, o Senhor faz isso por natureza, a partir das obras das suas mãos. Meus irmãos, quem não se espanta com a criação do Senhor? Quem não fica assombrado, tamanha maravilha que são os feitos do Senhor? Eu não sei se é coisa da minha cabeça, se eu sou meio estranho mesmo, né? Mas quando eu vou para o meio do mato, assim, eu começo a ver o tanto de verde que tem. Nenhuma
folha é igual a outra. O tanto de detalhe, de riqueza que tem, a forma como, sabe, o ecossistema se organiza, eu sei lá, se é coisa minha, né? Mas eu fico espantado com isso. E aí, sabe, até confessando meu pecado aqui, né? É impressionante, né? Como a gente prefere, muitas vezes, se render aos nossos desejos. Embora tudo seja muito belo, eu sou muito mais o cara do ar-condicionado numa salinha escura no cinema. Mas lá no fundo, a gente está tentando só recriar algo que Deus nos deu. Algo que Ele está mostrando que é belo. E algo que Ele está mostrando que é sustentado por Ele. A beleza das flores, meus irmãos, não é resultado da ansiedade delas. Não é resultado das preocupações delas. Não é resultado de acúmulo, não é resultado de controle. É resultado da provisão de Deus. Versículo 30 continua a nossa reflexão, dizendo, olha, se Deus veste assim, dessa maneira gloriosa, bela, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, olha isso. Se Deus está vestindo de maneira tão bela, essa erva que está ali agora, e depois a gente pega e lança no forno para fazer alguma coisa, Ele não fará muito mais por vocês. E aqui Jesus deixa um pouquinho, né, a braveza dele ali, homens de pequena fé. Mas, meus irmãos, ser chamado de pequena fé, homens de pequena fé, não é uma coisa tão ruim assim, quanto a gente pensa. Acho que não é agradável, né? Mas, ainda assim, mesmo na pequena fé, existe alguma porção de fé. E talvez seja isso que nós precisemos, sabe, para organizar a nossa vida. Esse é um detalhe importante. Se alguém um dia te chamar de homem de pequena fé, você tem que orar para o Senhor e pedir por mais fé, com certeza. Mas saiba que ainda na pequena fé, existe uma pequena porção que pode te ajudar a organizar o seu coração, a sua vida. Ele não está falando de uma ausência total de fé. Pedro também teve pouca fé e andou sobre as águas. Se tornou discípulo de Cristo, né? Foi abraçado pelo Pai. A expressão que nós temos aqui, ela só está indicando uma fé que pode crescer. Uma fé que pode, sabe, avançar para descansar, sim, na provisão de Deus diante das circunstâncias. O raciocínio de Jesus é mais ou menos assim. Se Deus cuida daquilo que é temporário e tem muito menor valor, que a erva que hoje existe e amanhã desaparece, quanto mais Ele vai cuidar dos seus filhos. E aqui está para nós, talvez, um dos grandes fundamentos dessa doutrina bíblica da provisão de Deus. Deus não só criou o mundo e o largou. Essa é uma cosmovisão deísta do mundo. O deísmo, ele fala sobre um Deus que cria todas as coisas e deixa o mundo viver a sua vida. E muitos vivem dessa maneira. Até acreditam numa força maior, num Deus superior ou coisa do tipo, mas eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser, tomando minhas decisões e enfim, sem prestar conta para Ele, porque Ele só criou o mundo. Isso é deísmo. Nós somos teístas cristãos. O teísmo, ele fala, e dentro dessa doutrina bíblica da provisão, de que Deus não apenas criou o mundo, mas Ele continua sustentando a sua criação. E mais, Ele cuida especialmente daqueles que são seus. Que grande privilégio é isso. Saber que o Senhor cuida das obras das suas mãos, especialmente daqueles que são chamados, né, segundo o seu propósito. Que maravilha é nós entendermos isso, que esse Deus grandioso, que faz grandes obras, também se preocupa com cada um de nós, que dentro desse grande universo, nós somos uma poeirinha. Nós somos pequenos. Mas, meus irmãos, o fato de nós sermos tão pequenos dentro de um grande universo, só revela ainda mais a grandeza de Deus em dar conta de todas as coisas, até dos pequenos detalhes. Mas às vezes a gente vai para aquela ideia de que Deus tem coisas maiores para fazer. Deus tem problemas maiores para resolver. E quando nós falamos isso, não, peraí, deixa eu orar por
problemas daquele irmão, porque ele tem muito mais problema do que eu, a gente está reduzindo o Senhor a um Deus que tem capacidade de resolver aquele problema e não dá conta de dar atenção para as minhas questões. Mas saibam que Deus é tão grande, Ele é tão poderoso, que Ele dá conta das coisas grandiosas, ao mesmo tempo que dá conta das coisas pequenas. Sabe, daquela preocupação pequena que está no seu coração, talvez por uma bobeirinha, talvez por um desejo que você teve de alguma coisa no meio do seu dia. Deus, Ele não é menor por se preocupar com coisas menores. Na verdade, Ele é maior por dar conta até mesmo dessas coisinhas menores do nosso dia a dia. E eu estou falando, meus irmãos, de muitas vezes bobeirinha, que nós muitas vezes somos surpreendidos por um cuidado do Senhor. Quem nunca teve algum tipo de experiência assim? Sabe, de ter desejado algo, de ter pensado algo. Eu vou até falar de uma experiência minha aqui para deixar Deus usar a vida de vocês, né? Uma vez eu estava, uma semana agitada, organizando conferência de igreja e algumas coisas, né? Enfim, aí você come mal, você está na rua o tempo todo. E aí eu só pensei comigo assim, né? Não é bobeirinha, tá? Para alguns talvez seja. Falei, nossa, que vontade de comer uma comida japonesa, mas não vai dar, né? Gente, passaram alguns minutos, um cara da igreja me ligou e falou assim, pastor, rodízio hoje para a gente por minha conta. Me levou para comer uma comida japonesa. Meus irmãos, Deus se preocupa com as coisas, os detalhes. Né? Talvez para vocês seja assim, beleza, pensa em outra coisa aí, pizza, churrasco, o que você quiser. Eu já ouvi muitas outras histórias, mas Deus, Ele faz. Não é que Ele vai fazer toda vez, tá? Mas é indireta, estou tentando aqui, tipo assim, vai que, pastor, rodízio japonês. Lembra que tem minha esposa, né? Mas Deus, Ele cuida até dessas pequenas coisas. Há quem pense assim que esse tipo de cuidado, sabe, ocuparia Deus que poderia estar curando alguém. Mas o Deus que está cuidando, levando a gente para comer alguma coisa, está também curando alguém que está enfermo. Está também, sabe, num leito de hospital, de uma grávida que está ali com o filho nascendo. Está lá numa UTI com quem está lutando, sabe, pela vida. Deus, Ele não se torna menor por cuidar das coisas menores. Na verdade, Ele só está mostrando o grande poder dEle de vestir os lírios do campo, nos dar o de comer, sabe, e de nos mimar ainda quando Ele quiser. Isso só mostra como Deus, Ele é poderoso. A Confissão de Westminster, ela vai dizer o seguinte: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas. Meus irmãos, é diante deste que nós repousamos o nosso coração. Isso também não significa que tudo que vai acontecer agora na sua vida vai ser agradável e fácil. O Senhor está no controle, então pronto, a minha vida está resolvida. Essas verdades que nós estamos afirmando significa de que nada escapa do governo e da soberania de Deus, Pai. Versículo 31, 32 vão continuar a nossa reflexão e vão dizer, olha, mas vocês se preocupam, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber. Esse negócio de que vamos comer é a fala que o pessoal mais tem, né? Acaba o culto que vamos comer. Essa pode, tá? O que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Mas olha só o que o texto diz. Os gentios é que procuram essas coisas todas. São eles que vivem preocupados com essas coisas. Mas o Pai de vocês, que está no céu, ele sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus não está dizendo aqui que os gentios não trabalhavam e só ficavam preocupados com bobeira. E nem está afirmando também que todo cristão vive necessariamente ansioso. Nós temos aqui um contraste. Os gentios não reconhecem Deus como Pai e vivem órfãos, sabe? Se preocupando com as suas questões. Sabe? Como se fosse um objetivo final da sua existência. Comida, bebida, roupa, segurança, conforto. Mas Jesus está dizendo para nós, vocês não são órfãos. O Pai de vocês sabe daquilo que vocês precisam. Essa talvez seja uma das frases mais consoladoras de todo o texto que nós lemos aqui. Deus sabe. É isso que eu quero dizer ao seu coração nessa manhã. Deus sabe daquilo que você precisa.
E, meus irmãos, isso não é teologia de prosperidade. Essa é uma realidade que o Senhor nos dá segurança, o Senhor nos dá conforto, o Senhor nos dá provisão. Deus sabe, Ele não conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. A palavra vai dizer que antes que as palavras cheguem à nossa boca, Deus já as conhece. Deus já sabe aquilo que nós pedimos. Nós não precisamos convencer Deus das nossas necessidades. A oração que nós fazemos não serve para isso, para informar Deus, como se Ele não soubesse. Peraí, deixa eu colocar essa questão diante de Deus, porque talvez Ele não esteja sabendo que eu estou passando por uma dificuldade aqui. Então, Deus, olha, nessa situação, me ajuda. Quase como se nós não orássemos e não compartilhássemos com o Senhor, Deus não fosse dar atenção para aquela questão. Meus irmãos, Deus sabe, a oração não informa Deus. Deus não cresce em conhecimento, Ele sabe de todas as coisas. Sabe, muito antes de tudo acontecer. Vocês sabem que absurdo que é isso? Um Deus que conhece e não cresce em conhecimento. Deus não aprende porque Ele sabe de tudo. Então a oração não é para informar o Pai. A oração é simplesmente uma expressão. Senhor, nós precisamos do Senhor. Sabe, é o seu coração revelando a sua necessidade do Deus Pai. É seu coração, sabe, tirando de você a ansiedade, tirando de você, sabe, esse desejo de controle absoluto da sua vida e dizendo, Pai, eu dependo do teu cuidado. Se o Senhor cuida, sabe, dos lírios dos campos, se o Senhor cuida das aves, o Senhor vai cuidar também da minha vida, da minha família, e eu me rendo a isso. A oração, ela é muito mais esse sentido do que se eu não orar, Deus não vai saber e Deus não vai me abençoar. Meus irmãos, Deus faz o que Ele quiser, porque Ele sabe de tudo. É muito mais sobre você expressar, Senhor, eu dependo do Senhor. E é por isso que o versículo 33, famoso, vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, as que estão sendo ditas até aqui, lhes serão acrescentadas. Reparem, Jesus não está dizendo, não busquem coisa nenhuma, né? Não é para andar ansioso, não é para andar preocupado, então não busca coisa nenhuma. Não, ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O problema não é querer provisão. O problema não é querer comida. O problema não é precisar de roupas. Sabe, o problema é quando essas coisas ocupam o primeiro lugar do nosso coração. Olha só como o texto ele vai organizando tudo dentro de nós. Porque quem lê só a primeira parte do texto diz, então, eu não posso me preocupar com o que eu vou comer, não vou viver a vida esperando alguma coisa chegar. Não posso me preocupar com o que eu vou vestir, então, tem que esperar a caridade. Não. Ele está dizendo assim, não é problema você querer comer. Não é problema você precisar de roupa. O problema é quando a necessidade dessas coisas ocupam o primeiro lugar do seu coração. Quando, na verdade, o reino deve estar em primeiro lugar no nosso coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e não só o reino, Jesus acrescenta dizendo também a justiça. Isso significa, meus irmãos, colocar Cristo num lugar de governo na nossa vida. Como aquele que provê segurança financeira, conforto, aquele que conduz a nossa carreira, aquele que, sabe, que governa sobre os nossos status, os nossos desejos pessoais. Muitas vezes a gente quer viver, sabe, por conta própria, meus irmãos, como se os lugares que nós acessamos e chegamos são em função do nosso muito esforço. Meus irmãos, Deus coloca quem Ele quiser, onde Ele quiser. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito de todo o coração. Deus coloca quem Ele quiser, no lugar que Ele quiser. Ah, mas é um lugar de muito prestígio. Deus coloca quem Ele quiser. É um lugar que exige muito conhecimento. Deus coloca e capacita e faz o que Ele quiser com quem Ele quiser, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando Ele acrescenta aqui o lance da justiça, isso aponta para nós, né, numa vida moldada pelos padrões do próprio reino. É exatamente a justiça que vem sendo construída aqui no nosso pensamento desde Mateus capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças do cidadão do reino, não como alguém que tem desejo de entrar e participar do reino de Deus, mas que vive debaixo do governo do rei. E aí, enfim, a promessa, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Meus irmãos, isso não é uma promessa de riqueza. Jesus
ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo assim, se você buscar a Deus, Deus vai garantir para que você tenha tudo aquilo que você deseja. Não se enganem por pregações ou por pregadores que vão dizer esse tipo de coisa. Se você viver uma vida com Deus, vai ser uma vida de prosperidade, você vai ter tudo que você quer, tudo que você deseja. Meus irmãos, buscar a Deus não é garantia de ter tudo aquilo que deseja. Vai falar isso para os missionários que estão lá nos lugares perseguidos desse mundo, sabe, colocando a vida deles em risco e com disposição para fazer isso. Muitas vezes sem ter o que comer, presos a essa realidade que os oprime por crerem em Cristo Jesus. E ainda assim, meus irmãos, estão felizes. Porque entendem que são bem-aventurados e felizes, abençoados, os que são perseguidos por causa da justiça. Vocês se lembram disso que nós lemos? Essa vida não é para todo mundo, eu reconheço isso. É para alguns que foram chamados, como o próprio texto bíblico diz, segundo o seu propósito. O Senhor tem propósitos para cada um dos seus. Mas são pessoas que nós podemos olhar para nós nos tornarmos um pouco mais contentes com a nossa vida. Porque a gente está aqui vivendo com o Senhor uma vida bela, lindíssima. Passeando, comendo, desfrutando dos nossos dias, tendo amizades, fazendo um monte de coisa. E ainda assim vivendo uma vida de devoção ao Senhor. Mas e se Deus te chamasse para essa realidade? Você continuaria contente, você continuaria feliz, entendendo que Deus é provedor ainda no meio desse sofrimento? Deus não promete que nós teremos tudo aquilo que nós desejamos. A promessa, ela fala sobre as necessidades supridas. A comida vai chegar, a vestimenta vai chegar. A promessa do Senhor é de provisão e não de luxo. Isso significa que o cristão não pode ter luxo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguns Deus vai dar uma porção maior, e nós entendemos isso. John Wesley, inclusive, falava, ganhe o máximo que puder e doe o máximo que puder. Ele mesmo foi um homem abastado de recursos, que doou muitos recursos. Tem um cálculo que eu não me lembro exatamente, mas fala que ele abençoou milhares de pessoas com os recursos pessoais. Então, não é o problema também do ter muito, nem do ter pouco, a questão é sobre a confiança, de onde vem a minha provisão. O texto está nos mostrando, que Deus não deixa faltar para ninguém. O versículo 34 e final vai nos dizer o seguinte: portanto, então agora já tom de encerramento, de conclusão. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está terminando com uma expressão muito prática. Não se preocupe com o amanhã. Sabe que a gente vai se preocupar com algumas coisas, mas não se preocupa com o amanhã. E, meus irmãos, corrijam o coração de vocês. Isso não significa não planejar. A Bíblia incentiva a prudência, planejamento. Provérbios fala repetidamente sobre a importância de considerar o futuro. Jesus não está proibindo isso, mas ele tá falando para a gente ter cuidado com uma ansiedade antecipada. Há uma diferença enorme entre, planejar o amanhã e sofrer hoje por causa de amanhã. Não é bem diferente? Quando eu organizo o amanhã, eu organizo a viagem, eu organizo a experiência, eu organizo o evento, eu organizo o culto. Quando a gente organiza as coisas da nossa vida, a semana, nossa agenda, isso é uma coisa. Agora, quando eu sofro por aquilo que está vindo. É sobre isso que o Senhor está falando. Organiza o seu coração, para de sofrer pelo amanhã. O amanhã ainda não chegou, mas quando chegar, meus irmãos, saibam de uma coisa, Deus já estará lá. Esse é o ponto, essa é a nossa segurança. O amanhã ainda não chegou, mas Deus já está lá. É que a gente fica achando que Deus está vivendo a mesma linha temporal que a gente, os dias, sem saber o que está acontecendo amanhã. Deus está fora do tempo. Deus já enxerga todas as coisas. Deus sabe começo, meio e fim, sabe como vão ser as coisas. Não é preso pelo tempo. Na verdade, o tempo é criado por Ele. Daniel capítulo 2 vai dizer isso. Ele é o Senhor do tempo das estações. Então, é por isso que Jesus diz, basta ao dia o seu próprio mal, porque nós estamos presos ao tempo. Nós sim. Nós estamos presos a essa realidade de espaço e tempo, ocupando esse espaço e esse tempo aqui agora.
Então, ele está falando assim, olha, vocês não têm o que fazer. Basta cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Os dias já têm dificuldades suficientes, não é? Nossos dias. Não importa se você tem muito, se você tem pouco. Você tem dificuldade, é o suficiente. Então, não é para trazer mais problema para o nosso dia de hoje. Tem muita diferença entre prudência e ansiedade. E essa distinção é importante aqui para nós. A prudência diz assim, olha, o que eu posso fazer para resolver essas questões? O que eu posso fazer hoje? A ansiedade diz, mas e se tudo der errado? Amanhã, daqui a pouco. Prudência trabalha, a ansiedade tenta controlar. É isso que o texto está nos mostrando. Prudência planeja, a ansiedade tenta prever tudo, até as coisas que nós vamos, escorregar muitas vezes. A prudência confia em Deus e deixa Deus fazer, a ansiedade age como se tudo dependesse de nós. Então, o cristão não é chamado a uma vida irresponsável, mas a uma vida prudente, uma vida de dependência. Algumas aplicações práticas para vocês, para nós. A ansiedade, ela está mostrando então onde nós colocamos a nossa segurança. A pergunta que a gente tem que fazer é: em quem estou confiando? Talvez a nossa ansiedade só esteja revelando a nossa falta de segurança no Senhor Deus. E muita segurança no dinheiro, saúde, trabalho, estabilidade, controle. Todas essas coisas são boas e devem ser buscadas, mas com prudência. Nenhuma delas pode ser nosso Deus. Uma segunda coisa, trabalhe hoje e confie em Deus amanhã. Trabalhe hoje. Levante-se, trabalhe. Se seu coração tem sido preguiçoso em relação a essas coisas, se levanta, vai trabalhar, vai fazer as coisas. E confie no amanhã que vem de Deus. Sabe, existe algo equivocado também, irresponsável na fé. E Jesus não ensina isso, que é de achar que as coisas vão cair do céu. As aves nos ensinam isso, elas vão e procuram a comida que Deus fez. Então, trabalhem, vão viver a vida de vocês, mas não carreguem o peso de controlar o futuro de vocês. O terceiro ponto, a ansiedade, ela precisa ser confrontada. Se existe no seu coração algum aspecto de ansiedade, ela precisa ser confrontada primeiramente por essa doutrina da provisão de Deus. Ela não é uma doutrina apenas para os livros teológicos, ela é remédio para a nossa alma ansiosa, saber que Deus provê. Meus irmãos, se Deus realmente governa todas as coisas, o seu futuro não está solto por aí. Se Deus realmente é Pai, você não está abandonado. Se Deus realmente conhece as nossas necessidades, então nós podemos trabalhar sem desespero e nós podemos descansar sem culpa também. Isso é uma coisa importante. É sobre trabalhar sem desespero, porque Deus é provedor, e é descansar sem culpa também, porque não é o meu muito trabalhar que vai prover. Então é a medida certa das coisas, é o equilíbrio entre as coisas. Por fim, a quarta aplicação prática, e não menos importante, busquem o reino. Busquem, desesperadamente o reino do Senhor. Essa é a pergunta mais importante do texto. O que ocupa o primeiro lugar na minha vida? Aquilo que nós buscamos determina o que nós vamos colher. E vocês já ouviram, Jesus não promete tudo, mas diz que quando o reino ocupa o primeiro lugar, a gente pode descansar. Deus vai prover. Eu vou adicionar uma quinta aplicação prática e última. Não transforme a provisão de Deus numa promessa de riqueza. Embora possa ser aquilo que Deus tem para você, esse texto não sustenta uma ideia da teologia da prosperidade como promessa de carros, casas, salários altos ou ausência de dificuldade. Não é nada do que o texto está prometendo, embora isso possa acontecer na sua vida. O que o Senhor está mostrando para nós é um caminho que carrega uma cruz. E a promessa desse caminho é simples: Deus vai cuidando dos seus pés enquanto você trilha esse caminho. Deus vai fazendo a manutenção da caminhada. Deus vai lavando os pés. Não é isso que o Salmo diz? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aqueles que vivem com o reino
Em primeiro lugar, quão formosos são os pés. Deus cuida do seu caminhar, Deus cuida. Sabe, Paulo fala sobre isso, e quantas vezes eu já citei isso aqui. Ele diz: eu sei estar humilhado, sei também estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência. Paulo está falando disso. Eu sei o que é ter fartura, sei o que é ter fome, abundância, escassez. Aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. E aí nesse contexto ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. É nesse contexto, sabe, de quando o dia está difícil, de você dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. De quando o dia está maravilhoso, sabe, quando chegou aquilo que você estava esperando, você continuar dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, a nossa esperança não está num amanhã sem problemas. A nossa esperança está na certeza de que amanhã o Senhor estará lá também. Essa é a nossa esperança. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe, ninguém pode acrescentar nada na sua vida, mas você sabe de uma coisa: quem vai estar lá? É o Senhor Deus. E isso deveria ser para nós suficiente. O que o amanhã trará é com o Senhor, mas Deus governará tudo aquilo que virá sobre nós. Quero convidar você aí no seu lugar, fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor e ter um tempo de colocar o seu coração diante dele e descansar nessa verdade tão bela do texto que está diante de nós.